Olá, queridos irmãos, que a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Hoje nós iremos dar continuidade em Neemias capítulo 13 e assim finalizando o livro de Neemias. A gente viu do verso 1 até o verso 14. Hoje, pela graça de nosso bom Deus, iremos ver aí do verso 15 até o verso 31. Mas antes, oremos ao nosso bom Deus para prosseguirmos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra. Que hoje seja um dia oportuno para que nós possamos, de fato, fazer uma reflexão em nossas vidas, que a palavra ministrada essa noite possa trazer, de fato, uma grande mudança, uma transformação, um verdadeiro despertar espiritual em nossas vidas. Amado Deus, te pedimos humildemente que Teu Santo Espírito nos auxilie na compreensão de Tua palavra essa noite. Oramos também, Senhor, em prol dos irmãos que estão enfermos, dos irmãos que estão passando por momentos difíceis, por lutas bastante intensas, que o Senhor possa dar a esses irmãos um refrigério, alívio em seus corações. Oramos também em prol das famílias que estão sofrendo por conta dessa pandemia, que seja um momento oportuno, Senhor, para que o Senhor possa se revelar para elas de uma forma salvífica e que nós possamos ser teus instrumentos para tal fim. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós já vimos semana passada Neemias tratando a respeito do casamento misto, embora hoje nós também iremos voltar a falar sobre esse ponto. Nós também vimos Neemias falando a respeito da corrupção sacerdotal e da profanação do templo. E o último ponto que nós trabalhamos semana passada foi a corrupção dos dízimos e das ofertas. Hoje, se o Senhor nos permitir, nós iremos ver aí a partir do versículo 15. Vamos tratar inicialmente a respeito da corrupção do dia do Senhor. Eu vou ler aqui para os irmãos. Vou fazer uma leitura. Na verdade, eu vou lendo conforme nós iremos aí avançando, ok? Eu vou ler aqui do verso 15 até o verso 22. Diz o seguinte: Naqueles dias vi também Judá, os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tiros, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá, e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é este que fazeis, profanando o dia do sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado, as portas. Coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Até aqui, queridos. Irmãos, Neemias teve que corrigir mais um desvio espiritual do povo. Nós já tínhamos visto ele falando a respeito do casamento misto, falando a respeito da corrupção lá do sacerdote
e da profanação do templo, vimos ele corrigindo a questão do dízimo e das ofertas, e agora a corrupção é no dia do Senhor. Eles estavam sendo negligentes para com o dia do Senhor. Nós já aprendemos que quando o povo de Deus é negligente para com as Escrituras, ele vive uma vida reprovável diante de Deus. Ele começa a ser negligente para as coisas do Senhor. Se importam mais com as suas vidas do que com o reino de Deus. Eles se importam mais em ganhar dinheiro do que em adorar o Senhor. Quando os membros da igreja começam a se envolver com o mundo e começam a dar mais atenção para as coisas dessa vida, eles começam a se tornarem mundanos, dando mais valor ao mundo do que à igreja. Não é que eles deixaram de ser crentes, mas é que eles começaram a imitar o mundo a tal ponto que não se consegue ver a diferença entre o crente e o descrente. O povo de Deus aqui estavam sendo influenciados pelos comerciantes da cidade de Tiro. O povo de Deus não tinha mais tempo para o seu Deus. O sétimo dia era consagrado ao Senhor. Eles tinham 6 dias para trabalhar e 1 para descansar. O sétimo dia deveria ser um dia totalmente dedicado ao Senhor. Mas, infelizmente, a negligência deles para com as Escrituras os levou também a negligenciarem o dia do Senhor. Com essa atitude, eles estavam dizendo que a busca pelo pão era muito mais importante do que a adoração. Que eles só tinham tempo para si mesmos, mas não tinham tempo para Deus, que era o seu provedor. Infelizmente, a alegria de muitos cristãos não está no Senhor, mas no mundo. A alegria e disposição com que eles participam das atividades mundanas é maior do que a alegria e a disposição com que eles participam das atividades da igreja. Eles se alegram mais em ir para uma festa mundana, se alegram mais em ficar com os descrentes do que ir ao culto e se alegrar com o povo de Deus. Infelizmente, tem muitos cristãos vivendo assim em nossos dias, que têm tempo para tudo, menos para participar das reuniões da igreja. Infelizmente, é uma dura realidade, mas estamos vivendo em uma geração de crentes frios, que não há um fervor espiritual para Deus, não há uma paixão ardente pelas Escrituras. É uma geração que lhes falta um temor de Deus. Que Deus possa mudar essa realidade e que a nossa geração possa despertar. E isso deve começar por cada um de nós. Outro ponto que nós devemos observar é a importância do dia do Senhor. Infelizmente, também esse tem sido um ponto negligenciado por muitos cristãos. Às vezes usam como argumento que a guarda de um dia é coisa da antiga aliança e que, portanto, nós não devemos observar nenhum dia da semana. Mas quando nós olhamos, irmãos, para o Novo Testamento, não é isso que observamos, pois com clareza percebemos que o sábado ele foi substituído pelo domingo. Observamos, por exemplo, que a igreja, na época dos apóstolos, tinha o primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor. Quando observamos o período dos pais da igreja, que foi logo depois dos apóstolos, também temos o domingo sendo observado pelos cristãos como sendo o dia do Senhor. Quando chegamos na época da Reforma Protestante, também o primeiro dia da semana é observado como sendo o dia do Senhor. Que nós possamos dar a devida importância para o dia do Senhor. O domingo é um dia oportuno para que a maioria de nós possamos nos dedicar ao Senhor. Que nós possamos nos poupar nesse dia. E junto com as nossas famílias e irmãos, possamos desfrutá-lo para a honra e a glória do nosso Deus.
Neemias, e esse ponto aqui é muito importante porque às vezes a gente gasta, né, o sábado, ah, até mesmo domingo, né, pelo dia, a gente sai para passear, vai fazer um monte de coisa e quando chega a noite estamos cansados, estamos exaustos, totalmente esgotados, né? Não temos às vezes, na maioria das vezes, nem disposição para ir para a igreja e muitas vezes não vamos, ficamos em casa descansando porque passamos o dia todo, vou usar uma linguagem aqui, farreando, né, por assim dizer. Mas devemos entender que esse dia deve ser um dia de descanso, um dia para a honra e a glória do nosso Deus, um dia que devemos tirar para ficar junto com a nossa família, nos dedicando ali mais, né, ao Senhor, lendo, orando, louvando e nos preparando para o culto ao nosso Deus. Nós devemos dar valor ao nosso culto. E as nossas escolhas, elas revelam muito a respeito das nossas prioridades. Neemias os repreendeu duramente, relembrando a eles que foi justamente pela falta da observação do dia do Senhor, pela quebra da lei de Deus, que eles foram escravizados e que eles estavam cometendo o mesmo erro e estavam atraindo a ira do Senhor contra eles novamente. Neemias, ele se expressa dizendo: também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Os irmãos podem conferir aí no verso 22. Então, queridos, mais uma corrupção. E aqui a gente vê o desvio, né? O quanto que se desviar das escrituras, da palavra de Deus, nos leva a um caminho de corrupção. Nós já vimos, como eu relembrei logo no começo, né? Que houve a questão do casamento misto, que houve a questão da profanação do templo de Deus, a corrupção sacerdotal. A gente viu também a corrupção nos dízimos e nas ofertas, o povo deixou de ofertar. Então o povo começa a viver uma vida de desobediência à palavra de Deus. Agora eles estão fazendo pouco caso sobre o dia do Senhor. Eles não estão nem aí para o dia do Senhor. O sábado foi negligenciado, foi esquecido. Era um dia sagrado, santo, que eles deveriam dedicar esse dia somente ao Senhor. Mas eles estavam dedicando esse dia para cuidar das coisas dos seus próprios interesses. Queridos, a partir do verso 23 até o verso 29, Neemias ele retoma novamente a falar sobre o casamento misto, mas agora a respeito dos perigos, né, do casamento misto. Eu vou ler aqui rapidamente para com os irmãos, os versos 23 até o verso 29, diz o seguinte: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal? Prevaricando contra o nosso Deus? Casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Neemias aqui retorna a falar sobre o casamento misto, mas agora ele dá uma ênfase sobre os perigos de sua influência. Na maioria dos relacionamentos que estão em julgo desigual, a parte incrédula é quem influencia a parte crente.
Aqui a gente vê que a influência chegou a tal ponto que os filhos que nasceram dentro desse relacionamento não falavam mais a língua do povo de Deus, mas somente a estrangeira. Essa é uma pequena amostra da terrível influência que este tipo de relacionamento traz. Sem mencionar, né, irmãos, a questão da. Isso acaba em idolatria, não foi o que aconteceu com o rei Salomão. E também com a nação, né? O povo de Deus, ao se envolver nesse tipo de relacionamento, sempre desembocou o ato em si já é um ato de desobediência e sempre desembocou nisso daí em idolatria. Essa questão das línguas, irmãos, ela pode não parecer muito grave, mas é algo seríssimo. É um passo aqui para a apostasia. É o primeiro passo para o abandono dos caminhos do Senhor. E num relacionamento que está em julgo desigual, em um relacionamento como esse, não é diferente, irmãos. Em um relacionamento em julgo desigual, não é diferente. A parte incrédula, sutilmente, ela seduz e leva o cristão a se desviar das Escrituras. Mas não é em todos os casos, verdade. É só na maioria. Mas é verdade, não é em todos, é só na maioria. Essa questão é tão séria que o verso 25 nos informa que Neemias muito se indignou com essa situação. O seu zelo pelo Senhor o levou a tomar medidas mais sérias. Ele os confrontou, discutiu com eles e os amaldiçoou, e até bateu em alguns e arrancou-lhes os cabelos e os fez jurar que nunca mais eles iriam cometer esse terrível pecado. Para demonstrar, irmãos, o quanto que este pecado é terrível no meio do povo de Deus, Neemias lembra a história do rei Salomão e diz: não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre Israel. Ele começa falando de quem Salomão era e diz que ele tinha um bom relacionamento com Deus, que Deus o amava e o colocou numa a posição de muita honra e responsabilidade, ser rei do seu povo. Ele era um crente fervoroso, temente a Deus. Neemias diz que não havia rei semelhante a ele. Mas, irmãos, algo aconteceu e mudou tudo isso. Ainda no verso 26, Neemias diz que as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. O grande rei Salomão havia corrompido o seu coração por conta dos seus relacionamentos proibidos pelo Senhor. Os irmãos estão vendo aí o quanto que esse assunto é algo sério. Nós não podemos pensar, irmãos, que somos fortes o suficiente para entrar num relacionamento como esse e permanecer firmes, inabaláveis nos caminhos do Senhor. Isso é um mito, pois só o fato de estar em um relacionamento como esse já demonstra a fraqueza espiritual e o desvio dos caminhos de Deus. Não podemos pegar aqueles casos que deram certos, que foram muito poucos, onde a parte incrédula se converteu, como regra. Não é. Como eu falei, são poucos. Pois não são regras, são exceções. Estamos vendo aqui de que forma as Escrituras tratam este assunto. E é com muita seriedade. Vimos que a Bíblia chama este tipo de relacionamento de pecado. Neemias o classificou aqui como sendo um grande mal. Neemias ainda fala sobre o pecado aí do sumo sacerdote e do seu filho, que por meio do casamento misto, seu filho, Joiada, né, havia se aliado com Sanbalate. Os irmãos lembram dele? Um inimigo declarado do povo de Deus, que fez muita resistência junto com Tobias contra Neemias. E Neemias então finaliza este ponto aqui dizendo no verso 29: lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal
e levítica. Queridos irmãos, que nós possamos atentar para essas verdades da palavra de Deus. Os jovens e solteiros da igreja precisam ser criteriosos. É preciso saber se a pessoa com quem pretende namorar e casar é verdadeiramente crente no Senhor. E não basta ser somente crente, é preciso olhar a sua integridade moral e espiritual. Não basta somente fazer parte da igreja, tem que ser um crente comprometido com o Senhor. Pois não é, mas é crente, sim, mas não é porque é crente que esteja apto, né, para o casamento. Isso é um ponto muito importante. Nós, né, os jovens, né, e os solteiros, eles devem ser criteriosos, devem olhar isso com muita atenção, com muita atenção. Hernandes Dias chega a dizer que tem que se olhar um ponto relevante a se observar no candidato, né, o candidato a namoro, o casamento, é se essa pessoa ela é submissa aos pais. E ele chama a atenção dizendo que se a pessoa não é submissa aos pais, muito menos será, né, se ela não respeita aos pais, muito menos vai respeitar o marido ou a esposa. Né? Então, um ponto aí muito relevante para se pensar. Então, tem que se observar aqui esses pontos. Ele finaliza aí no verso 30 a 31, eu vou ler aqui para os irmãos, rapidamente. Ele diz o seguinte: Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então aqui a gente vê por último, né, as grandes reformas, né, as reformas aí de Neemias. Neemias finaliza dizendo que eliminou do povo tudo que era estrangeirice. Essa reforma de purificação é uma grande lição para nós. Precisamos também, irmãos, eliminar das nossas vidas tudo aquilo que está de inconformidade com as Escrituras. Precisamos aprender com o exemplo de Neemias. Hernandes Dias diz que a força de Neemias não estava em si mesmo, não estava em seu caráter, mas no Senhor. Que nós possamos ser apaixonados por Deus e sua palavra, como foi Neemias. Que nós possamos ser zelosos em nossa adoração. Que haja em cada um de nós um grande fervor espiritual e que possamos zelar pela pureza da igreja e do culto a Deus. Neemias termina este livro da mesma forma como ele começou, com oração. Ele diz: Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Que nós possamos ser homens e mulheres de oração. Que o nosso cristianismo seja sincero diante de Deus. Que as lições que aprendemos em Neemias possam de fato trazer um grande despertar espiritual em nossas vidas. Que cada um de nós, de fato, coloque Deus em primeiro lugar. Queridos irmãos, oremos ao nosso bom Deus para que Ele possa nos auxiliar em nossa vida cristã. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra e que as palavras que ouvimos hoje possam de fato trazer uma mudança em nossas vidas, que nós possamos ser mais apaixonados por Ti, pela Tua palavra, que possamos dar uma devida importância não somente às Escrituras, como também aos louvores e à oração. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.